Boa noite, boa noite. A live de hoje é sobre perguntas e respostas. Eu peguei algumas perguntas, eu selecionei algumas perguntas que alguns idosos me fizeram. Então eu selecionei algumas perguntas que pode ser uma dúvida que você tenha. Então hoje eu vou pegar 6 perguntas de idosos que me fizeram no Instagram e no Facebook e vou responder elas para vocês profundamente. Eu vou falar sobre detalhes, eu vou falar tudo sobre essas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta que foi feita: eu sinto muito cansaço nos braços. É normal? Tem alguém aí que está assistindo essa live que sente muito cansaço nos braços? Será que é algo comum? É normal com a idade? Ou não? Ou será que ninguém sente cansaço no braço? O braço continua forte, continua tendo toda aquela energia? O que vocês acham disso? Pois é, um processo comum com a idade é a perda de massa muscular. Você perde músculo, você perde força e você perde também densidade mineral óssea. Então, quando você sente essa fraqueza, você não tem mais toda aquela força no braço, você não consegue mais fazer as atividades que você fazia, é comum. Principalmente se você for sedentário. Se você for sedentário, você vai sentir mais fraqueza nos braços ainda. Porque pessoas que são ativas conseguem manter um determinado nível de força. Perdem força, perdem músculos, que é comum com o decorrer da idade, mas consegue manter um determinado nível de força. Agora, se você for sedentário, a perda de massa muscular é bem maior. E quando que vocês começam a perceber essa diferença, começa a perceber que, nossa, eu perdi força no braço, fazendo as atividades do dia a dia. Às vezes empurrando algum móvel da casa que conseguia empurrar e hoje já não consegue mais. Às vezes pegando alguma coisa que é pesada, que antes você conseguia pegar e agora não consegue mais. Então é importante que você tenha essa percepção de que quando você era mais nova, quando você ia fazer alguma atividade, antes você conseguia com facilidade. E agora você já não tem toda essa facilidade. Você não consegue fazer isso igual fazia anteriormente. Quer um exemplo? Você vai no mercado, aí você pegava o carrinho de compra, ia, fazia toda a compra e no final colocava a sacola e você conseguia carregar inúmeras sacolas no braço. Então você carregava um peso, você que é homem conseguia empurrar o sofá, você que é mulher conseguia empurrar algum objeto, uma escrivania, uma geladeira da sua casa quando precisava pegar alguma coisa no chão ou para lavar, enfim. E não consegue mais. Então, com essas atividades, você vai percebendo assim, uai, perdi minha força no braço, eu já não tenho aquele vigor, já não tenho aquela força. E isso vai refletindo em todas as atividades do seu dia a dia. E sabe o que é muito comum que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas falam, já que eu não consigo fazer determinada atividade, mas já que eu não consigo empurrar a geladeira, já que eu não consigo pegar minhas compras, já que eu não consigo segurar meu neto, eu vou parar. Eu vou parar de fazer tudo isso. Eu não consigo mesmo, então eu vou parar. E sabe o que acontece com as pessoas que param de fazer tudo isso? Param de fazer força, o básico da força ali para os movimentos diários, para carregar uma sacola, para carregar um neto, para empurrar um móvel, começa a ficar mais fraco ainda. Ou seja, se você não dá um estímulo para a sua musculatura, o básico no dia a dia, você vai perdendo mais massa muscular. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. O nosso corpo entende que se aquela musculatura não está sendo utilizada, para que ele vai mandar oxigênio? Para que ele vai mandar nutrientes para lá? Não vai mandar. Não vai mandar igual deveria mandar. E sabe o que vai acontecer? A musculatura vai atrofiando. Ela vai ficando cada vez mais fraca. E é isso que acontece com idosos sedentários, que param de se movimentar. Então, para você que sente fraqueza nos seus braços, que não consegue mais fazer algumas atividades, o que você precisa fazer? Precisa continuar tentando fazer essas atividades. Mesmo que não consiga fazer igual fazia antes, mas você não pode parar. Porque você precisa dar um estímulo para o seu corpo, e esse estímulo é fundamental
para que você movimente seu corpo, para que vá oxigênio, vá nutrientes para aquela musculatura, para o seu corpo entender que aqueles músculos estão sendo utilizados. Para não acontecer atrofia muscular, para você não entrar no processo de sarcopenia, que é quando você perde muita massa muscular e começa a não conseguir realizar movimentos básicos. Eu já vi caso de uma senhora parar de carregar o neto. Ela parou de carregar o neto porque ela entendeu que ela não tinha mais força no braço para carregar o neto e ela segurar o neto no colo seria um risco. Ela poderia deixar o neto dela cair. Olha só. Então, falando todos esses pontos, é importante vocês perceberem se esse é o seu caso, se você não tem força no braço, você perdeu força e parou de fazer essas atividades, volte. Volte a carregar sacola, volte a empurrar móvel da sua casa, volte a se movimentar. Que isso vai te ajudar a manter esses movimentos básicos, vai te ajudar com a sua massa muscular. Ah, Cleiton, mas só isso vai me ajudar? Na verdade, só isso é o suficiente? Não, você precisa de mais estímulo. Você precisa de estímulo que vai fazer força. Que você vai fazer força para realizar algum movimento. É importante isso. Igual quando você vai empurrar algum móvel que tu usa bastante força para conseguir empurrar. Isso é bom. Idoso precisa fazer força. Outro ponto que é muito comum, isso eu vejo frequentemente. O idoso gosta de terceirizar sua atividade. Ué, Cleiton, o que é isso? Terceirizar sua atividade? Quem nunca, quem tem mais de 60 anos, foi no mercado de carro, chegou no mercado, fez as compras, aí alguém olha assim para a senhora, para o senhor e fala assim: a senhora quer que eu leve tudo e coloque no carro da senhora? Aí qual a primeira coisa a ser feita? Claro, meu filho, eu quero sim. Eu quero que você leve tudo e coloque no meu carro. E você fica olhando lá, você põe a mão assim no queixo, fica olhando, e depois agradece o rapaz que fez isso, que ele fez com toda a boa intenção, óbvio. Ele fez isso para te ajudar. Mas aí você terceirizou uma atividade que você poderia fazer, porque você precisa fazer esses movimentos no dia a dia. Outro exemplo, você está em casa, você tem que pegar alguma coisa que está numa prateleira alta, você consegue pegar, você tem força para pegar, mas você olha para alguém que está na sua casa, para o seu filho, ou então você olha para o seu marido, ou então o marido olha para a esposa e fala, enfim, você terceiriza isso. Aí você vai e fala: ô fulano, você pode pegar tal coisa, você pode pegar o arroz que está ali na prateleira de cima, porque é pesado, e eu já estou, meu bracinho está fraco, eu não dou conta de pegar. E você fica pedindo toda hora para alguém fazer alguma atividade que exija força por você, porque você quer parar de fazer força. E quanto mais você parar de fazer força, mais fraco você vai ficar. Olha só. Algo tão simples que a gente acha que não faz diferença nenhuma na vida, e faz toda a diferença. Porque você precisa fazer seus movimentos. Você tem que entender que seus movimentos são fundamentais. Você precisa pegar uma carga, pegar peso, pegar o arroz, pegar o feijão. Você precisa se movimentar, desde que você não tenha nenhuma lesão. Um exemplo. Uma aluna perguntou uma vez: tá bom, ela falou, tá bom, vou começar a fazer isso. Mas em qual caso que eu não faço isso? Eu falei: se você tivesse uma lesão, algumas pessoas têm alguma lesão, alguma bursite aqui no ombro, alguma tendinopatia, que não consegue levantar o braço acima da cabeça. Tem algumas pessoas que não conseguem porque tem lesão e tem que fazer fisioterapia. Se você tem uma articulação lesionada, ou se você tem uma tendinite, ou se você tem uma bursite, e você não consegue fazer tal movimento, aí, obviamente, você não vai fazer esse movimento, você não vai forçar para fazer esse movimento. Mas se você é saudável, se você não tem dor no ombro, se você só tem fraqueza na musculatura, você precisa fazer esses movimentos. Eu lembro de um caso, quando eu viajei e encontrei minha tia, ela falou: ah, Cleiton, eu fiz o que você falou e agora eu consigo pegar aquela vasilha que está lá em cima. Aí eu até gravei, tem um vídeo dela falando sobre isso. Que ela pegou, ela não tinha um hábito de pegar algumas coisas que estavam em cima, ela colocava as coisas mais embaixo, porque ela se sentia fraca. E depois de ela ver alguns vídeos, de ver a importância do movimento,
ela voltou as vasilhas dela para cima e começou a pegar com mais frequência essas vasilhas em cima, fazendo força nos braços, e se sentiu melhor com isso. Então, olha que bacana, olha que detalhes simples que você pode mudar no seu dia a dia, que você pode inserir movimentos. Você vai estar se movimentando e vai estar mantendo esses movimentos para tentar manter sua força do braço. Mas o que eu posso fazer para aumentar a força no braço? E eu separei 3 exercícios bem simples para passar para vocês. Todo mundo tem em casa um saco de arroz? Tem? Todo mundo tem em casa um saco de feijão, ou uma garrafinha d'água, ou algum vinagre, uma garrafinha de vinagre, enfim, algo que esteja fechado e que você consiga pegar. Então, vamos lá, vou fingir que você consegue pegar um saco de arroz. Senhora, não, Cleide, saco de arroz 5 quilos? Não, é muito pesado, eu não dou conta. Mas você pode tentar. Não dá conta com saco de arroz? Começa com saco de feijão, 1 quilo. Começa com a garrafinha de 500 ml. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar esse saco de arroz, você vai pegar o saco de arroz, vai colocar, vai subir, o saco de arroz está na mão, você segurou, você vai subir até o ombro e depois vai subir acima da cabeça. Volta para cá e volta para cá. Olha que exercício simples e fácil de você fazer. Prático. Pode pegar aí o peso que você consiga fazer isso 10 vezes e comece a inserir. Isso vai trabalhar a musculatura. Quando você flete o cotovelo, vai trabalhar a musculatura flexora, vai trabalhar o bíceps, o braço. E quando você sobe, vai trabalhar a região do ombro. E é algo simples e fácil de você colocar em prática. Ah, Cleiton, eu não consigo com saco de arroz. Pode fazer com saco de feijão. Pode fazer com litro de óleo. Simples. Outro exercício para você fazer vai ser um exercício sozinho. Só de fazer acima da cabeça. Sobe e desce. Quantas vezes conseguir. Se fazer os dois juntos for muito difícil, você pode fazer separado. Um você só dobra o cotovelo, o outro você só sobe o peso acima da cabeça. E outro exercício que pode ser feito é você ficar de frente para a parede e empurrar a parede e voltar. Empurra a parede e volta. Que é um exercício que vai trabalhar essa musculatura que é responsável por fazer movimentos de empurrar. Trabalhar o peitoral, vai trabalhar o tríceps, que é aqui atrás do braço, e vai trabalhar um pouquinho o ombro. Então, esses exercícios vão te ajudar a ter mais força em membros superiores. Você está na sua casa, você utilizou algo que tem na sua casa, simples, fácil e prático. Eu tinha visto alguma pergunta aqui no Instagram. A Cléry Camargos. Depois que fiz quimioterapia, não consigo mais abaixar no chão. E só levanto escorado nas coisas. Tem alguns exercícios para isso? Vamos lá. Cléry. E sim, Cléry, tem um exercício para isso. Existe exercício para fortalecer membros inferiores. Lembra do agachamento que eu falo com frequência, que é aquele de sentar e levantar? Pois é, ele é um exercício ótimo para isso, para fortalecer esse movimento. Você pode utilizar um exercício de subir escadas também. Aquele exercício de subir escada onde você coloca o pé em cima do degrau, deixa o joelho reto com o pé, põe força no calcanhar e sobe, fazendo força na perna da frente. E deixa a mão do lado no apoio da escada por segurança. Você pode fazer esse exercício também. Então, o agachamento ele vai te ajudar bastante. Subir escada ele vai te ajudar bastante. E quando você for fazer o agachamento, Cléry, é importante que você faça esse agachamento inicialmente numa cadeira mais alta, para ver como anda a sua força. Por que numa cadeira mais alta? Porque na cadeira mais alta é mais fácil. Então você vai sentar e se levantar nessa cadeira mais alta. Viu que consegue, viu que é fácil? Procura uma cadeira um pouco mais baixa, que vai ser uma progressão desse movimento. Procurou a cadeira mais baixa, vai sentar e se levantar. E vai ver como você responde a esse estímulo. E falando dessa história que você falou da quimioterapia, eu tenho uma aluna que ela já teve 2 vezes câncer de mama. Quando eu comecei a atender essa aluna, uma outra professora atendia ela. E quando eu comecei, essa outra professora mudou de Brasília e falou: Cleiton, eu vou colocar minha aluna nas suas mãos. Eu agradeci muito pela confiança, é uma amiga minha, e comecei a atender essa aluna. E essa aluna ela passou pelo processo de quimioterapia 2 vezes. Ela tem artrose, ela tem espondilólise, ela tinha muita dor na coluna,
ela ficou muito tempo parada, ela teve alguns problemas pessoais, ficou muito tempo parada depois que parou de treinar com essa professora, e ela não conseguia se sentar, ela se jogava na cadeira. Ela ia levantar e quando ela ia sentar, ela se jogava. E às vezes ficava com o quadril doendo por conta disso. Hoje em dia, essa aluna ela consegue se levantar sem usar apoio. Quando ela vai para o chão, ela apoia, vai, coloca as mãos no chão. Para se levantar, ela levanta com uma perna, mas ainda usa algum apoio. E a artrose que ela tem no joelho já não incomoda mais tanto, porque ela aumentou a força do quadríceps, da coxa. Então, é possível sim, quem passou por um processo de quimioterapia, voltar a treinar, fazer esses exercícios que eu passei. Eu passo constantemente exercícios para vocês aqui. E voltar a treinar e conseguir se levantar sem encosto, sem a ajuda de alguém. Ah, Cleiton, mas é igual a qualquer outra pessoa? Não, depende. Depende de cada caso. Então, é possível, Clério, você voltar com esses movimentos, mas é preciso fazer esses treinos, esse treino, na verdade, que eu te falei. Fazer o agachamento, começar a subir a escada e começar a se movimentar mais, que isso vai fazer muito bem para ti. Espero que eu tenha ajudado com essa resposta. E agora eu vou para a segunda pergunta que alguns alunos já tinham feito. Tenho artrose nos dois joelhos, 119 quilos e pressão alta. O que eu posso fazer? Vamos lá. O primeiro passo em relação a isso é o emagrecimento. Emagrecimento, nesse caso, é fundamental. Por quê? Porque quanto mais peso essa pessoa tiver, mais impacto ela vai ter na articulação do joelho. E a artrose, para quem não sabe, a artrose é quando começa a ter uma degeneração na cartilagem. Então já tem osso com osso ali, já. Algumas pessoas sentem muita dor e outras nem tanto. Se a pessoa tem um sobrepeso, se ela está com 119 quilos, já tem muita sobrecarga no joelho. Então o primeiro passo é esse. Algo que deve ser avaliado também é se essa pessoa consegue andar. Será que ela consegue andar? Será que ela consegue se locomover, fazer o básico? Sair de casa, ir para algum mercado, ir para a padaria? Ou até menos, será que ela consegue levantar, ir ao banheiro? Se o nível da artrose estiver muito alto, a pessoa já sentiu muita dor, o primeiro passo é ir em um ortopedista e depois fazer um trabalho com o fisioterapeuta. Se a pessoa ainda consegue se movimentar e tudo, ela tem que buscar fazer exercício para emagrecer e junto com isso é necessário uma dieta. É necessário readequar a alimentação, porque perder peso é fundamental, não tem como. Segundo passo é ver as atividades que faz e diminuir o máximo possível o impacto na articulação do joelho. Porque, igual eu falei para vocês, se ela tem sobrepeso, não é interessante que ela faça uma longa caminhada com artrose e tendo sobrepeso. Porque isso vai aumentar o impacto na região do joelho e se a musculatura não estiver forte o suficiente, vai piorar ainda esse quadro que ela tem. Outro passo importante, fortalecer os músculos da coxa, mas não com qualquer atividade. Inicialmente, buscar atividades que gerem menos impacto, como bicicleta, ou bicicleta normal, ou bicicleta estacionária, aquela que você senta na bicicleta e começa a pedalar. Simulador de caminhada, que existe, tem alguns PECs, que é aquele ponto de encontro comunitário, esses kits de exercício que o governo coloca. Você pode fazer aquele simulador de caminhada, ou você pode fazer um elíptico, para quem tem um elíptico em casa ou em alguma academia. Ou você pode fazer alguma atividade aquática, utilizar a hidroginástica ou a hidroterapia, no caso se for a fisioterapia. Porque nesse caso a pessoa precisa fortalecer, mas ao mesmo tempo ela não pode gerar tanto impacto nessa articulação do joelho. Então é fundamental ter esse equilíbrio. E também para essa pessoa ela precisa treinar membros superiores, ela precisa fazer força. Então é necessário treinar o corpo inteiro, que isso vai ajudar muito no emagrecimento. Para quem quer emagrecer, é muito importante exercícios que sejam multiarticulares. Cleito, o que é isso, exercício multiarticular? São exercícios que envolvem mais de uma articulação. Por exemplo, o exercício de empurrar
vai envolver a articulação do ombro, do cotovelo e do punho. Então, no caso dessa senhora que me fez essa pergunta, é importante que ela faça exercícios, que esses exercícios vão auxiliar no emagrecimento. Então, o primeiro passo é esse: exercício e alimentação, e procurar exercícios que gerem menos impacto na articulação do joelho, inicialmente. E isso é um processo. Depois que ela passar por esse processo, que ela já estiver conseguindo caminhar mais, que a musculatura já estiver mais forte, aí ela vai podendo mudar essa atividade. Com o exercício, com a dieta, vai conseguir reduzir o peso e o joelho vai ficar mais saudável. Você vai ter uma musculatura forte estabilizando ali, estabilizando aquela articulação. Então, trabalhar muito a coxa e o quadril para melhorar essa artrose no joelho. Outro ponto importante é o processo. O processo, para uma pessoa que quer perder peso, que precisa perder peso, para não comprometer a saúde do joelho, e para não comprometer ainda, ela tem pressão alta, e para não comprometer mais ainda a pressão alta, é importante que ela consiga pelo menos de 2 a 3 vezes por semana fazer um exercício. No mínimo. Porque se ela tem pressão alta, provavelmente ela toma algum remédio, e se ela ficar sedentária, a tendência é aumentar o peso e o coração ficando cada vez mais fraco. Então o exercício ele é importantíssimo, ele entra como um fator de proteção ao coração. Então você precisa se movimentar o quanto antes, que isso com certeza lhe trará benefícios. E agora vamos à terceira pergunta que me fizeram. Depois da menopausa, perdi muito músculo e venho perdendo com frequência. Depois do período da menopausa, essa senhora me falou que ela foi ficando mais fraca, ela foi sentindo que a musculatura, que a coxa estava mais fina, e ela ia sentindo dificuldade para algumas atividades. Ela deixou de se movimentar tanto igual se movimentava, porque não se sentia bem, se sentia mais fraca, indisposta, cansada. E ela continua com essa perda de massa muscular. Igual eu falei anteriormente, é um processo natural de envelhecimento. Só porque o caminho que ela seguiu não foi o melhor. Por quê? Porque ela começou a se sentir fraca, cansada, foi perdendo massa muscular, teve uma queda nos hormônios depois da menopausa, e ela foi ficando mais sedentária. Isso causou nela muito mais fraqueza, muito mais fragilidade. E ela me perguntou aqui, o que eu posso fazer para melhorar isso? Apesar de ser mais difícil nessa idade, teve um aluno que perguntou uma vez, é mais difícil ganhar massa muscular nessa idade? É mais difícil ganhar massa muscular nessa idade, porque teve uma diminuição dos hormônios, mas não é impossível. Então, para essa aluna, ela precisa fazer exercícios que vão gerar força. Ela precisa agachar, ela precisa começar a caminhar, começar a correr, ela precisa fazer exercício de resistência, ela precisa fazer exercício que vai gerar força, que ela vai aumentar o músculo. Então, é muito comum que nessa idade a maioria das pessoas façam o contrário. Em vez de fazer exercícios que vão gerar força, elas vão para o lado do sedentarismo. Porque estão cansadas, porque tem uma baixa de hormônios, e porque não tem conhecimento, porque às vezes ela acha que o idoso deve ficar quieto, ficar parado e não se movimentar. E isso só vai piorar. Outro ponto importante que a maioria das pessoas acha que não deve fazer são estímulos que vão gerar impacto. Quando a pessoa começa a perder massa muscular, começa a ficar mais frágil, o osso também tende a ficar mais frágil. Mulheres depois da menopausa têm mais chance de ter alguma doença óssea, o metabolismo começa a diminuir e a chance de ter uma osteopenia, uma osteoporose é grande. Alguém aqui já teve isso? Alguém sabe o que é isso? O que isso pode causar? O exercício, além de ajudar na massa muscular, ele vai ajudar na prevenção da osteoporose, da osteopenia. Então é isso que você precisa fazer. Eu creio que você está assistindo a live, que me fez essa pergunta, não preciso falar o nome, mas o caminho é esse. E quando você começar a fazer essas atividades, é importante que você consiga aumentar a dificuldade dessa atividade. Como assim aumentar a dificuldade? Por exemplo, você começou a fazer uma caminhada, que é interessante também, você vai começar a fazer a caminhada, depois vai começar a caminhar mais rápido e futuramente começar a correr. Você começou a fazer um exercício de força.
Quando esse exercício ficar mais fácil, você vai, por exemplo, você começou pegando um saco de feijão, ficou fácil, vai passar para um saco de arroz. Você começou a levantar um peso acima da cabeça, um peso de 1 quilo, tá fácil, levanta o peso de 2 quilos. E essa progressão do treino é importante, porque cada vez você vai ficando mais forte. E agora vamos à quarta pergunta. A quarta pergunta é de uma aluna que já faz atividade, mas não consegue ter frequência na atividade. Olá, Lola Saúde, boa noite. Vamos lá. Ando de bike há 3 anos, mas não tenho rotina. Uma semana ando todos os dias, aí paro um dia, e aí, para voltar, eu tenho dificuldade. Essa aluna, ela consegue fazer exercício, ela faz o pedal dela, como ela chamou, pedalo todo dia, mas eu paro e depois tenho preguiça de voltar. O que é importante para você conseguir ter frequência nas suas atividades? É importante que você coloque dias fixos. Como assim, Cleide? Você firme um compromisso com você e fala: segunda, quarta e sexta, de 8 às 9 horas da manhã, eu vou fazer a minha atividade. Você vai criar esse compromisso com você e vai fazer. Vai fazer essa atividade. De 8 às 9, toda segunda, quarta e sexta. É um compromisso com você. Então é importante essa criação desse compromisso com você. Você criar esses dias, criar horário, ter esse horário e falar: esse dia é meu dia, esses dias são meus dias e esse horário é meu horário, onde eu vou cuidar de mim e colocar isso em prática. Você precisa ter tempo para você também. Outro ponto importante é você recomeçar aos poucos. Você não começa, por exemplo, você não pode começar uma atividade e fazer todo dia essa atividade 2, 3 vezes ao dia. Muitas pessoas começam a fazer essa atividade, começam muito empolgados, e isso é ótimo, mas aí de repente começam a fazer essa atividade todo dia. O que pode gerar? Pode gerar uma lesão. Porque é tão importante quanto o treino que vocês fazem é recuperação. Porque se você foi lá e fez um treino, você precisa descansar desse treino, para seu corpo se readaptar e voltar depois para fazer esse treino de novo. Então é de extrema importância que você descanse também. Ah, Cleiton, essa atividade eu faço atividade todo dia. É bom ou não é? Depende. Você faz atividade todo dia uma atividade vigorosa, todo dia o mesmo exercício, não é interessante que você faça isso. Então você tem que rever sua atividade. Porque senão, em vez de ter benefício, você começa a ter malefício. É a mesma lógica de um médico te passar um remédio. O médico falou: Dona Maria, tome 3 remédios aqui por dia. A cada 8 horas você vai tomar esse remédio. E você vai lá e toma 5 remédios por dia. Se você passar da dose que o médico te passou, talvez você não tenha benefício e sim malefício. Então, no exercício, a mesma ideia. É importante que você faça? Sim, é muito importante que você faça. Mas mais importante ainda é que você faça de uma forma que vai te trazer benefício e não malefício. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu ouvi uma história de uma aluna que ficou muito tempo sem se exercitar e quando voltou, ela fez 1 hora de pedal de manhã. Aí ela fez um esporte à tarde. Aí à noite ela foi fazer uma caminhada. E aí no dia que ela descansava desse esporte da bicicleta, ela ia correr. Gente, em 10 dias essa aluna se machucou. 10 dias ela teve uma fratura por estresse na tíbia, na perna. Olha isso. Então, é importantíssimo você começar o exercício. Você ter frequência, você ter consistência. Mas tome muito cuidado com o excesso. Porque o excesso, ele te faz mal e não é saudável. Outra dica importante para você manter a consistência no seu treino é você procurar um amigo, uma amiga para fazer essa atividade junto com você. Porque você vai cobrar esse amigo para ir, esse amigo vai cobrar você. E você vai fazer essa atividade, você vai conversar com seu amigo, você vai ver outras pessoas quando você for fazer uma caminhada, andar de bicicleta, ou fazer um treino na rua, um funcional, enfim. Então você ter um vínculo de um amigo, uma amizade para fazer atividade também é muito interessante. Agora, pessoal do Facebook, aqui tem uma pergunta. Tenho artrose e dificuldade para exercício em solo. Faço hidroginástica.
Cecília, justamente isso que eu falei para aquele caso de uma seguidora que tem 119 quilos e artrose nos joelhos. Atividades em solo, no solo, vão gerar mais impacto na articulação do joelho. E para quem tem artrose no joelho em um nível muito elevado, não vai conseguir. Então a atividade aquática se torna uma ótima alternativa. É esse caminho mesmo, tem toda a razão. Tem outra pergunta aqui também no Facebook. Morgana Maria. Tenho tendinite nos 2 ombros. Sou portadora de artrite reumatoide. Desgaste das cartilagens da mão, mas pratico exercício todos os dias. Se eu não fizer, fico doente. Morgana, boa noite. Então, a Morgana disse que tem artrite, tem tendinite nos 2 ombros e pratica exercício. Tem algumas pessoas que falam que tem algum tipo de lesão, que não pratica exercício porque dói um pouquinho aqui, porque tem preguiça. E aqui a gente tem o exemplo da Morgana falando que tem artrite reumatoide, tem tendinite, sente constante, tem desgaste das cartilagens nas mãos e mesmo assim ela pratica exercício. Então olha que bacana, onde a Morgana ela pegou tudo isso que ela tem, que ela poderia simplesmente falar: eu não vou praticar exercício porque eu tenho uma tendinite no ombro. Aí ela simplesmente poderia parar de praticar exercício, mas não. Ela pratica exercício e se sente muito bem. E ela acabou de falar que se ela não praticar, ela se sente mal. O exercício é algo na vida dela que é necessário e é fundamental, pelo que eu vi aqui na mensagem. Então, Morgana, é justamente esse o caminho. Você não pode parar de se movimentar, porque o movimento ele é fundamental na tua vida. Ele melhora a tua qualidade de vida. E é importante também, eu não sei qual exercício tu faz, tu não falou, mas é importantíssimo para quem tem artrite reumatoide fazer exercício de força e de mobilidade. Então, fica essa dica para ti. Se tu não faz esses exercícios, é fundamental que comece a fazer o quanto antes. Então, pessoal, hoje foram essas perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta de como começar o exercício, de qual exercício melhor para você, me fala o seu caso que eu vou te ajudando. Na próxima quarta-feira, a gente não vai ter essa live. Para quem quer ter aula de quarta-feira que vem, vai lá no link da minha biografia, se cadastra seu e-mail no link da biografia, que a gente vai ter uma aula especial. E essa aula não vai ser nem no Instagram, nem no Facebook. E só vai receber o link quem se cadastrar. Eu vou falar muita coisa interessante. Então, quem não se cadastrou, se cadastra lá no link da minha biografia. Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Solucionei algumas dúvidas. Provavelmente terão outras que vão ficar para uma próxima live. Eu agradeço pela atenção de todos. Tenham uma ótima quarta-feira e fiquem com Deus.